Senadora, a gente está acompanhando também, a gente está retornando agora aos trabalhos depois do recesso, os parlamentares. Queria entrar, tem uma série de pontos para a gente entrar nesse sentido com o senhor, mas eu queria entrar em um ponto relacionado ao que deve ser discutido no judiciário daqui para frente, a partir agora da retomada dos trabalhos. Estava lendo aqui sobre uma audiência de conciliação que deve acontecer entre lá os ministros do STF para discutir um possível descumprimento das ordens que foram dadas quanto ali ao famoso orçamento secreto, às emendas do relator, um possível descumprimento da normalização nesse sentido. A gente vai acompanhar agora no segundo semestre com muito enfoque a questão das eleições municipais. A gente vê que não se chamam mais, no geral, de orçamento secreto, de emendas relator, mas tem questões ali polêmicas que têm sido criticadas em termos de transparência, que são ali das emendas PIX. Inclusive, o Amapá é um dos estados que proporcionalmente mais recebeu. A gente viu levantamentos recentes sendo feitos nesse sentido. Queria uma opinião do senhor do que essa audiência, essa discussão no STF sinaliza daqui para frente, e se existe aí daqui para frente algum diálogo, alguma conciliação entre Congresso e o Judiciário nessa discussão de como a gente está atualizando essa conversa sobre o orçamento secreto em um ano tão importante de eleição como esse. Natália, eu acho que o Congresso tem que estar à disposição para sempre apresentar todas as normas de transparência que são exigidas, sobretudo para o Judiciário. Eu acho de bom tom esse debate está sendo travado no âmbito do Judiciário. Me permita aqui apresentar duas condições. Eu falo como congressista, mas também aí tem que falar na condição de líder do governo. A estrutura do orçamento público com a parcela maior sob posse do Congresso Nacional, ou seja, o avanço dos poderes do Congresso Nacional sobre o orçamento público foi uma situação que nos foi herdada. E nós herdamos, junto com isso, um Congresso Nacional em que nós não temos maioria parlamentar do núcleo estratégico do governo. Por conta disso, essa circunstância é uma situação com a qual o atual governo, em especial eu, na condição de líder do Congresso, dialogando, inclusive, com a Comissão Mista de Orçamento, tivemos que herdar e dialogar com. Foi o Congresso Nacional que aprovou a reorganização da distribuição dos recursos do Congresso Nacional, no valor que nós temos hoje, 50 a 52 bilhões de reais, e distribuídos em pelo menos três naturezas de emendas parlamentares: as emendas individuais de bancada, as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. Eu acho que está em debate, tem duas circunstâncias distintas, viu, Natália? As chamadas emendas PIX, também criada no período passado, herdado, e assim uma decisão do Congresso Nacional na elaboração da LDO, na elaboração da lei orçamentária, não me parece que nesse momento está na discussão da ação que foi movida no Supremo Tribunal Federal. O que me parece que está na audiência de conciliação, inclusive, que o ministro Flávio Dino, salvo o melhor juízo, estará fazendo no dia de hoje, são as chamadas emendas de comissão. O Congresso tem que estar à disposição para esse debate, como o governo está. O governo mandou seus representantes para esse debate, a Casa Civil do Governo Federal foi notificada para tanto, a Secretaria de Relações Institucionais foi notificada para tanto, o Ministério do Planejamento foi notificado para tanto, e todas as informações que são necessárias serem prestadas pelo governo, com toda a transparência possível, estão sendo disponibilizadas para o ministro Flávio Dino, que é o relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal. E eu creio, e eu acredito, que o Congresso tem que se comportar da mesma forma, tem que apresentar todos os dados que são necessários, e eu acho importante este acompanhamento para o Judiciário para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham que ser esclarecidas. Agora, senador. Senador, aproveita. Josias, por favor. Não, rapidinho, o senhor fala aí com razão que esse orçamento, como que invadido pelo Congresso Nacional, foi uma herança, né? Isso vem até de mais tempo, né? Ali, na época ainda do governo Dilma Rousseff, o Eduardo Cunha começou a aprovar a chamada emenda impositiva, transformou o que era optativo em algo imperativo, que o governo é obrigado a pagar, né? E isso foi evoluindo até que, no governo Bolsonaro, tivemos o famigerado orçamento secreto, que aí foi o completo desvirtuamento do sentido
público da execução do orçamento, né? Agora, o que eu queria lhe perguntar, e o senhor tem razão, a ação que é relatada pelo Flávio Dino trata de emenda de comissão, há uma outra ação, que parece que foi para o Gilmar Mendes, que trata especificamente das emendas PIX, então isso está no âmbito do judiciário. O que eu queria lhe perguntar é se o senhor acha que essa pasta de dente pode voltar para o tubo, se é possível reordenar o gasto público no Brasil, se o Congresso Nacional vai retroceder e reconhecer, dar o braço a torcer de que não pode ficar do jeito que está, ou se algo incontornável. O Lula prometeu que ia mudar, seja porque não teve condições ou porque não quis tentar, o fato é que nós temos uma realidade muito parecida com o que tivemos na gestão anterior, né? É possível mudar? Sente disposição do Congresso para mudar? Ou é isso mesmo e se tornou um dado da realidade? Eu, particularmente, Josias, acho um tanto demais 10% da receita líquida sob o controle do Congresso Nacional. Eu não acho, eu acho que isso é atípico, né? Eu acho que isso é uma distorção, né? Você tem toda a razão. O governo, o executivo, nós gostaríamos de ter um debate mais a miúde sobre esse tema. Por isso, eu vejo com muito bons olhos, Josias, esse debate ter sido proposto ao Supremo Tribunal Federal. Porque a gente chegou à concertação. Aí o Supremo Tribunal Federal dá os encaminhamentos que está dando. Acho muito bom o despacho do ministro Flávio Dino, no sentido de juntar as partes, buscar entender e ver se tem uma conciliação. E acho, assim, não sei qual será o despacho do ministro Gilmar Mendes, mas acho que ele tem também dado encaminhamento para tratar das outras chamadas emendas PIX, né? Se, afinal, o caso assim, é uma decisão do Congresso Nacional, é uma decisão do Congresso Nacional a essa altura, é quase assim, um encaminhamento, uma determinação junto ao Executivo. Se o Supremo Tribunal Federal, ao fim do julgamento disso, não conseguir ter uma mediação e conseguir ter uma formulação em relação a isso, aí eu acho que nós acabamos pacificando entre os poderes da República, que, como você disse, e permite usar seu termo, a pasta não conseguirá voltar para o tubo. A essa altura, eu acho muito bom o debate estar sendo travado, porque é travado transparentemente entre o Legislativo, o Executivo, o Supremo Tribunal Federal, os três poderes da República sob acompanhamento do Ministério Público, que é o fiscal da lei, da ordem e da sociedade, e com acompanhamento da sociedade brasileira. E a própria sociedade brasileira passa a ter a oportunidade de acompanhar, debater e opinar sobre isso. Então, o status que está, eu acho que, eu não sei se a pasta voltará ao tubo ou não, José, me permita não ter essa resposta, mas eu só sei que nesse estágio da coisa, no estado da arte da situação como está agora, nós temos um ambiente adequado para um debate público sobre o tema, como nunca temos. Eu acho que isso é a grande conquista do período. Senador, falando de emendas parlamentares, né, anteontem o presidente Lula assinou o decreto, né, detalhando cortes de 15 bilhões no orçamento, né, com o objetivo de fechar as contas públicas. E saiu no DOU, etc. E entre bloqueios e contingenciamentos, a gente teve, por exemplo, uma redução de 4,4 bilhões no orçamento da saúde, só que de apenas 1,1 bilhão no orçamento relacionado às emendas parlamentares, né? E a gente sabe o montante, né? E a gente aqui não está, claro, essa pergunta não visa criminalizar a emenda parlamentar, que é um instrumento democrático, previsto para que recursos sejam enviados às bases, mas a gente sabe há muito tempo que, como a gente estava bem conversando agora no tema anterior, as emendas acabaram sequestrando uma parte significativa do orçamento, que acaba dificultando a execução de projetos regionais e nacionais, em detrimento a questões paroquiais, que muitas vezes têm uma relação direta com eleição e reeleição de prefeitos e vereadores, que depois serão cabos eleitorais em 2026. E aí esse é o ponto. A redução esse contingenciamento de apenas 1,1 bilhão em emendas não é pequeno? O senhor acha que o fato de ser ano eleitoral pesou nisso? Eu acho, mas também a imposição da lei, né? Foi o limite que a própria LDO, aprovada pelo próprio Congresso, estabeleceu do que poderia ser contingenciado das emendas parlamentares, né? Eu acho que poderíamos ter ampliado, o desejo era ampliar o contingenciamento também das emendas, mas é decorrência. Essa sua pergunta, Sakamoto, você tem toda a razão, dialoga
perfeitamente com o debate do tema anterior sobre o nascimento, a égide do modelo de orçamento que está hoje, sobre o controle do Congresso Nacional, que o Josias historicizou muito bem, inicialmente, durante a gestão do senhor Eduardo Cunha à frente da Câmara dos Deputados, procurou dar caráter de positividade a emendas, começou com emendas individuais, depois foram emendas de bancadas. No governo anterior, o que se tornou, veio a lume o escândalo, a questão do orçamento secreto, né? O Supremo Tribunal Federal tomou uma deliberação, logo em seguida, o Congresso fez os ajustes necessários, ampliando o valor das emendas individuais e das emendas de bancada, e trazendo a figura da imposição também das emendas de comissão, né? Essa é a realidade, esse estado da arte, esta a situação de todo esse processo que nós temos, e esta limitação de bloqueio e contingenciamento acabou sendo imposta pela própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, isso é também um subproduto de todo esse ecossistema surgido na última década em relação ao debate do orçamento público. Então, por isso, Josias Sakamoto, vejo com muitos bons olhos esse debate que se traz para o Supremo Tribunal Federal e tem o acompanhamento da sociedade, que, ao fim e ao cabo, nós teremos uma pacificação sobre o tema. Queria lhe perguntar uma outra coisa, senador. À vontade, Josias. Estamos chegando aí ao final do ano, começa já na Câmara e no Senado também um debate sobre a sucessão interna, né, que se dará em fevereiro do ano que vem. E é muito impressionante como no Senado dá-se de barato que o sucessor do Rodrigo Pacheco será o Davi Alcolumbre. Surgiu aí o nome da Elisiane Gama, discute ali a hipótese de Tereza Cristina, mas todo mundo no Senado, ou quase todo mundo, dá de barato que o Davi Alcolumbre será o próximo presidente do Senado. O que eu queria lhe perguntar, inclusive porque o prestígio do Davi Alcolumbre se deu nessa atmosfera de orçamento secreto, ele era o elo entre o executivo no governo Bolsonaro e a distribuição desses recursos, né? Queria lhes perguntar se isso é, de fato, um dado da realidade, se o Senado já se rendeu a essa realidade, e qual é o poder de fogo do Palácio do Planalto nesta sucessão interna. O senhor, como líder do governo, qual é o procedimento que está adotando? De espectador ou de protagonista ativo? O governo não vai se envolver tanto na disputa do Senado quanto na disputa da Câmara, por várias razões. Primeiro, que o presidente já nos disse, já nos orientou, e assim nós nos comportamos. Essa é uma decisão das casas, tanto da Câmara quanto do Senado, né? Uma atuação mais ativa de governo nesses casos de sucessão, nós temos triste memória recente, que foi o fato que ocorreu na década passada em relação à eleição do senhor Eduardo Cunha para presidente da Câmara dos Deputados. O governo acabou se envolvendo e depois rompeu pontos de diálogo, trouxe crises políticas que não avançou em nada na agenda política do país. Então, a orientação do presidente e o comportamento dos seus líderes vai ser o não envolvimento. Primeiro, por esse aspecto, para preservar o governo, em primeiro lugar, e para preservar o programa que o governo tem que caminhar ao Congresso Nacional em diálogo com os presidentes que forem eleitos para a Câmara e para o Senado. Em segundo lugar, porque todos os candidatos colocados são de partidos da base de apoio ao governo. No Senado, o senador Davi Alcolumbre, que de fato é o amplo favorito, é de um partido que tem participação, que tem 3 ministérios participando do governo, e eu tenho inclusive de convir, eu tenho aqui que registrar que no último período a própria atuação do senador Davi Alcolumbre foi importante para a aprovação de matérias de interesse do governo no Senado. Na Câmara, os 4 candidatos, os 2, 3 ou 4 candidatos são colocados, todos são partidos da base do governo. Então, o governo não vai se envolver, não vai fazer orientação de sua base e vai respeitar qual é o encaminhamento, qual é a escolha soberana dos senhoras e dos senhores senadores e senadoras, das senhoras e dos senhores deputados e deputadas. Eu acho que tem que ser esse o papel do governo, porque o governo já tem muito trabalho em tentar conduzir a sua agenda na Câmara e no Senado. Qualquer má colocação, eu diria assim, ou qualquer tomada de posição, no meu entender, iria prejudicar a agenda que nós temos que fazer, e ainda tem uma agenda longa de reconstrução do Brasil. Nós temos reforma tributária que é aprovada esse ano, né? Temos 2 leis complementares de reforma tributária que nós queremos aprovar nesse segundo semestre nas 2 casas do Congresso Nacional. Ainda tem muito serviço para reconstruir o Brasil, e eu acho que
Isso não é um tema e eu concordo com a orientação do senhor presidente da República, não é um tema que o governo deve se debruçar. Senador, saindo rapidamente aqui. Por favor, Desculpa, senador, pode ir. Natália, eu falei, até comentei com a Natália no paralelo. Sempre à Imagina, vontade, pode ir. Sakamoto. Eu não ia Sempre à vontade. perguntar, mas é que o senador jogou uma coisa da aprovação no segundo semestre e eu queria só perguntar isso. No projeto da primeira etapa da reforma tributária, tem uma obrigação, inclusive, da apresentação da segunda parte, que é relacionado à renda, né? A gente discutiu a taxação de consumo, né? Falta fazer uma discussão mais profunda com relação à progressividade da renda, da taxação da renda num sistema extremamente regressivo como o nosso, né? Já vimos o ministro Haddad falando, não, mas isso já está acontecendo com taxação de fundos exclusivos, taxação de fundos offshore, mas a gente sabe que, na verdade, o grosso da discussão atende pelo nome de imposto de renda, né, e dividendos, né, o imposto sobre os dividendos, né, recebidos. Existe alguma chance disso entrar na discussão no Brasil, no Congresso, no segundo semestre, não? A pretensão é que esse seja um debate complementar, mas que tenha. De fato, eu quero só reiterar os termos do ministro Haddad. Parte dessa reforma da renda nós já iniciamos. Veja, offshores nunca foram taxados no Brasil. Nós começamos essa taxação neste governo. E tem sido fundamental, e foi fundamental essa taxação, e temos a agradecer ao Congresso Nacional para isso, para a estabilidade fiscal que o país está tendo, né? Nós já conseguimos um grande feito, Sakamoto, que foi aprovar uma proposta de emenda constitucional de reforma tributária, a primeira reforma do sistema tributário brasileiro, sob a égide de uma democracia, uma reforma que era debatida no Congresso Nacional há 35 anos e que há 65 anos não era feita. Nós vamos conseguir a segunda etapa da reforma tributária, que são as duas leis complementares, e eu espero particularmente que o Senado, inclusive, consiga avançar em alguns temas que foram tratados na Câmara dos Deputados. Eu não considero razoável que a taxação de flores e de livros seja a mesma taxação de armas. Eu acho que esse é um tema que nós temos que travar o debate agora no Senado. Eu acho que é uma grande realização, histórica realização, se nós conseguirmos aprovar essas duas leis complementares neste segundo semestre, já nas duas casas do Congresso Nacional. Essa, para mim, seria para fechar o ano com todas as chaves de todas as medalhas possíveis, para aproveitar o clima de Olimpíada, ouro, prata e bronze, né? E o governo tem interesse também em aprofundar o debate sobre o tema da renda, né? Mas eu não crio nenhuma ilusão que nós consigamos ter tempo, nesse segundo semestre, de avançar para esse tema. Mas o governo quer. Debate da renda. A palavra de ordem do presidente Lula é a palavra de ordem que temos procurado cumprir, meu querido Leonardo Sakamoto, Josias e Natália. É colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Senador, aproveitando que o senhor citou a Olimpíada, só para a gente